Bom dia, vamos meditar, olhar para a criança interior, olhar para o amor, o quanto, vou ter que deixar carregando aqui, o quanto a nossa criança interior impacta na nossa forma de se relacionar. Vamos olhar para isso. Hoje não vai ter perguntas e respostas, tá? Porque eu não consegui abrir a caixinha ontem, então a gente só vai fazer a meditação. Vou trazer algumas explicações aqui para vocês em relação à resposta do teste que eu coloquei. Então, lembrando sempre que toda sexta-feira eu coloco um teste lá de autoconhecimento para que você perceba onde você tá aí, né? Onde está? Nesse caso, a gente olhou para a criança. Então, onde está a sua criança? Por quê? Porque às vezes a gente sabe que tem alguma coisa, né? Eu sinto que tem alguma questão aqui, algo que eu não tô conseguindo lidar, mas eu não entendo muito bem qual que é a minha questão, enfim. Eu quero entender mais. Então, o teste eu faço exatamente para isso, para que você tenha uma direção, qual que é a dor da sua criança, o que você tá sentindo, o que aconteceu lá atrás que tá impactando na sua forma aí de se relacionar, enfim. Então, o teste é algo bem prático para você olhar para isso. Então, se você não fez o teste, depois vai lá nos stories, vai estar lá ainda disponível. Até hoje, mais tarde, ainda tá lá disponível. Vou ver se depois da live eu deixo uma caixinha de perguntas aberta. Se você tiver alguma dúvida, para você pode me mandar lá na caixinha, tá? Então, o teste a gente olhou para três dores da sua criança interior e o quanto essa dor está aí impactando na sua forma de se relacionar. Pode impactar em outras áreas da vida também? Sim, claro, ela impacta no todo. Como aqui eu gosto mais de falar, né, da parte dos relacionamentos, então eu trouxe direcionado ao relacionamento. Mas se, por exemplo, a sua criança aí teve medo de ser abandonada, isso pode estar impactando não só nos seus relacionamentos, mas vamos supor, na sua amizade, no seu trabalho, na sua vida como um todo? Sim, tá? Sim, porque por mais que a gente separe as coisas, né? Então a gente separa a vida nas áreas, a área do trabalho, a área do dinheiro, a área do relacionamento amoroso, a vida social, enfim, a gente divide a nossa vida nas áreas, a nossa alma é uma só. Então, se existe uma ferida, se existe uma dor, essa dor ela vai impactar na nossa vida como um todo. Então, olha, Camila, enfim, não é algo que me interessa nesse momento, olhar para o relacionamento, tô olhando para outra coisa. Tô olhando para o meu trabalho, tô olhando para o dinheiro, enfim. Leve isso também, tá? Mesmo que não seja o principal aqui, não seja essa dor que você está trazendo, será que isso está impactando, por exemplo, na sua forma de fazer dinheiro, da sua forma de trabalhar? Tudo isso vai ter esse impacto enquanto você não olhar para sua criança, né? A nossa criança, ela tá aí dentro da gente. E todos nós, por mais que você, talvez algumas de nós tiveram uma família talvez mais estruturada, mais sem grandes desafios, todos nós trazemos dores porque a criança, ela ainda não tem a maturidade emocional, né? Então, o que ela vive lá na história, mesmo que não seja proposital, pode causar uma dor nela. E isso vai impactar na sua vida. Então, lá no teste, e aí mais uma vez, ai, Camila, não fiz o teste. Depois vai lá nos stories, depois, tá? Depois que a gente meditar, vai lá nos stories, faz o teste e veja onde está a sua criança. E aí aqui eu vou dar uma explicação geral, tá? Lá eu coloquei uma frase que você pode usar, né? De acordo com as suas respostas. Olha, respondi mais A, respondi mais B, respondi mais C. Qual que é, né, a dor da sua criança? E coloquei lá também uma frase para que você use essa frase. E aí você pode parar
e falar essa frase, tá? Vai trazendo essa frase. Escreva em algum lugar para você ler em alguns momentos, que tudo isso vai fazer com que a sua consciência expanda. Então, assim, olha, eu não estava vendo algo, entendi, é aqui que tá a minha dor. Aí eu posso me curar, aí eu posso olhar para isso, aí eu posso transformar isso. E a meditação também ajuda porque a gente baixa essas barreiras, né, da razão, do concreto, e aí a gente acessa esse lugar que tem mais vulnerabilidade. E nesse lugar mais vulnerável, a cura vem, a cura acontece, por isso as meditações têm tanto poder. Bom dia, Valquíria, bom dia, Adriene. Então, deixa eu entrar aqui, eu esqueci de carregar meu celular, então meu celular tá... Deixa eu entrar aqui. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho... Bom dia, Jane. Vou falar um pouquinho das respostas, tá? Então, quem colocou maioria a criança que busca segurança. Então, se lá no passado a sua criança de alguma forma se sentiu abandonada, rejeitada, seja porque de fato ela foi, então a mãe foi embora, o pai foi embora, ela ficou com outras pessoas, ou a mãe ou o pai, né, trabalhavam muito e não estavam ali tão disponíveis. Pode ser, então o que eu quero trazer aqui? Pode ter sido realmente uma realidade, essa criança realmente foi, né, se sentiu abandonada porque existe um fato ali, ou pode ser só um sentimento. Essa menina de alguma forma se sentiu abandonada porque a mãe estava lá sempre trabalhando, porque ela precisava ficar com outras pessoas, porque, enfim, tinham questões ali. Então, o sentimento. Então, sempre preste atenção no sentimento. Eu me senti abandonada, será? Por algum motivo? Eu queria mais atenção? Bom dia, Renata. Então, essa criança ela vai acabar buscando segurança nos relacionamentos e, ao mesmo tempo, ela vai sentir muito medo de que isso se repita, que isso aconteça de novo, ela vai ser dela ser abandonada. E aí, muitas das vezes, né, como é algo que lá no passado fica mal resolvido, ela tende a realmente trazer isso para a vida. Então, enquanto não olhar para o sentimento, entender o que sentiu, entender de onde isso veio, isso vai impactar a forma de se relacionar, porque pode ser, eu até fiz um post contando uma história de uma constelação que era exatamente sobre isso, uma mulher, né, que por mais que o parceiro amasse, tivesse escolhido ela, estivesse ali presente para ela vivia com medo que essa pessoa fosse embora. E aquilo não era baseado na história, aquele homem estava ali disponível, ele estava construindo uma história com ela, mas o sentimento que ela trazia era esse. E aí a gente foi lá na história dela, existia uma dor de um abandono, e aí olhar para essa criança, entender, dar lugar, entender a dor dela, faz com que ela não leve isso para a relação. Ela não precisa ter medo que essa pessoa que está agora com ela vá embora. É só uma ferida, é só uma memória de uma dor anterior, uma dor que começa lá na criança. E aí é assim que a gente vai transformando, é assim que a gente vai curando. Indo lá na dor, olhando para essa criança, acolhendo a dor dessa criança, tá? Então, essa é a resposta A. B, a criança que busca reconhecimento. Então, aqui entra, e até a hora que eu tinha visto antes de entrar na live, eu vi que a maioria tinha respondido a B. E eu também me identifico, né, com a B. Claro, né, fui cuidando, fui me curando, hoje é muito mais leve para mim, né, eu não tenho mais tanto essa necessidade do fazer para ser amada, mas antes do meu processo de autoconhecimento,
eu me identificava totalmente com a B, a criança que busca o reconhecimento. Por quê? Porque essa criança, ela entendeu que para ser amada, o amor vinha do que ela fazia. Então, por exemplo, histórias de mães, por exemplo, pai, mãe, ou que trabalhavam muito e essa menina teve que crescer muito rápido, teve que crescer antes da hora. Tinha que cuidar dos irmãos, tinha que cuidar da casa, tinha que ter muita responsabilidade. Ou um pai ou uma mãe que tinham questões, tinham problemas, e essa criança entra nesse lugar de salvadora, de cuidadora. Essa menina, ela entende então que para ser amada não basta ser só quem ela é. Não é só quem ela é o que ela faz. E aí ela vai para os relacionamentos sendo essa fazedora, essa salvadora, que faz demais dentro do relacionamento, que é boazinha, que muitas vezes nem existe dentro da relação, então só o outro tem voz, ela tem medo, né, de expressar aquilo que ela gosta, daquilo que ela precisa, porque ela acha que só vão gostar dela de acordo com o que ela faz. E então, também, né, para os três tipos aqui de criança, é a mesma coisa. Olhar para essa dor, entender, dar lugar, entender de onde isso vem, entender que tudo bem, eu entendi lá atrás que para ser amada eu precisava fazer algo, né? Era o meu valor vinha daquilo que eu fazia. Será que isso é uma verdade? Será que realmente meus pais só me amariam se eu fosse daquele jeito? Muito provavelmente, tenho certeza que não, que você é amada independente do que você faz. Isso é só um entendimento infantil daquilo que você precisou ser ali naquele momento. E aí agora, quem vai dar esse amor para sua criança? Você. Você vai amar ela incondicionalmente. Você vai amar mesmo que ela esteja na dor, mesmo quando ela tá triste, mesmo quando ela tá com raiva. Ao invés de dizer, né, que muitas vezes a gente, mesmo agora como adulta, é cruel com essa criança. De também julgar, de também achar que ela tá errada, de também achar que ela não tem que ser de determinada forma. E aí você entra nesse mesmo lugar, achando que a sua criança tem que fazer algo, ser diferente do que ela é para ser amada. Então lembre que agora como adulta, entendendo que é sua responsabilidade olhar para essa criança, só você pode dar o que ela precisa. Não vai ser o relacionamento, não vai ser o amigo, não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser o trabalho, não vai ser você. Você cuida dela, você olha para ela. E aí as suas relações vão ser mais leves, porque você não tá colocando isso em cima também de outra pessoa. C, a criança que se protegeu. Se essa criança sofreu, né, por algum motivo, seja por ter sido machucada de alguma forma, seja porque ela tá numa dor profunda, seja porque ela viveu num ambiente que era muito instável, com brigas, agressões, tudo isso que foge, né, do controle da criança, essa criança, ela é como se ela se fechasse. Por quê? Porque para uma criança, né, viver, se pra gente, pensa, se pra gente às vezes como adulta, viver num ambiente muito instável, sem controle, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, é muitas vezes difícil, né? O quanto uma rotina, por exemplo, é importante, essa estabilidade, essa constância, ela tem uma importância, e claro, né? A vida não está 100% sob controle, mas a gente meio que saber aquilo que vai acontecendo, por exemplo, ao longo do dia, isso traz uma segurança pra gente, porque a gente vai sabendo, né, os próximos passos ali. Imagina viver uma instabilidade para uma criança. Então, por exemplo, ela tinha um pai, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas pegue o contexto.
tinha um pai ali que bebia. E aí, às vezes, esse pai chegava bêbado, e aí ele brigava com a mãe, e aí tinha aquela confusão. Imagina a instabilidade que essa criança vive. Imagine como é difícil viver nesse ambiente instável. Então, essa criança, né, quando isso não é visto, ela vai para a vida adulta tentando controlar tudo. Então, às vezes, cada passo que o outro vai dar, isso dentro de um relacionamento, né? Ou às vezes a própria vida, um excesso de rigidez, de controle. Por quê? Porque essa falta de controle trouxe muita dor para essa criança. Então, como trouxe muita dor, ela vai para um outro extremo. Bom dia, Aline, tudo bem? Ela vai para um outro extremo de rigidez, de muito controle. Por quê? Porque ela ainda está ferida, ela ainda está machucada, ela entende que o amor é perigoso. Então, ela vai tentar controlar tudo e muitas das vezes ela nem vai querer se relacionar. Porque se relacionar tem uma falta de controle ali, né? A gente tá, por exemplo, com alguém e tem essa variável que é o outro, a história do outro, o que o outro tá trazendo. Então, o relacionamento em si tem uma falta de controle, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai ser o futuro, todo dia é um dia. Isso quando tá começando é muito mais, né, instável. Mas a vida, ela tem um grau também de falta de controle, de instabilidade, né? Que a gente vai aprendendo a lidar. E se essa menina viveu esse ambiente de total falta de controle, ela vai ser isso. Ou ela vai querer controlar tudo. E o controle pode ser assim, eu nem vou lá me relacionar, porque me relacionar me tira muito do controle, então eu nem vou. Então, essas são os três tipos de criança. Ai, não sei, Camila, não sei qual que é a criança que eu fui. Vai lá depois, faz o teste que tá lá nos stories, vê qual foi a maioria das suas respostas, que isso já vai te dar aí um direcionamento de qual é o tipo da criança que você foi, qual que é a dor da sua criança. Então, a criança A, a criança que busca segurança, a criança B, a criança que busca o reconhecimento, e a criança C, a criança que quer se proteger. Tá bom, então agora a gente vai começar a meditar aqui. Então vai se preparando, vou beber uma água, vou pôr uma música. E a gente vai começar. Deixa eu colocar aqui a música. Pode fazer sentada, pode fazer deitada, pode fazer depois, vai ficar salva. Então, sempre que você quiser, sempre que você precisar voltar, vem aqui de novo, se conectar com a sua criança. Às vezes sozinho eu sei que é difícil, né? Principalmente para quem não tá tão acostumada a se conectar com a criança. Então, essas meditações guiadas, e tem outras aqui, tá? Se você for baixando, tem várias aqui que a gente já fez juntas. Então, use dessas meditações para se conectar. Se é difícil ainda para você olhar para sua criança, use dessas meditações. Eu tenho certeza que só de você tirar esse tempo para você, são meditações rápidas, 10 minutos normalmente, é o tempo que a gente leva para realmente caber no seu dia. Para que você não fale, ai, nossa, vou ter que ficar aqui meditando 1 hora, não tenho tempo. 10 minutos do seu dia para essa conexão vai ter um poder assim profundo na sua vida. Então, se permita olhar para sua criança, se permita se curar. A gente vai fazer uma meditação hoje, que a gente vai olhar para a criança e a gente vai também olhar para essa criança dentro do amor, tá? Dentro do relacionamento. Então, vou colocar a musiquinha aqui. Ai, tô deitada ainda, Camila, ainda é cedo. Não tem problema. Ou outra coisa, né, que eu oriento também. Olha, Camila, não tenho tempo mesmo durante o dia. Faz na hora de dormir. Mesmo que você durma, não tem problema. Seu inconsciente aí tá ouvindo essa meditação e isso também vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Então vamos lá.
Então hoje a gente vai encontrar um novo lugar para o amor. Então feche os seus olhos, respire fundo, inspire pelo nariz, solte pela boca. Bem devagar. Mais uma vez. Inspire e sinta o ar entrar. Te preenchendo todo o seu corpo. E expire, sentindo que tudo aquilo que você não precisa mais está indo embora. E agora se imagine caminhando por um caminho suave, um caminho que te traz paz. Um lugar seguro. E imagine agora na sua frente, chegando até você, uma criança. E essa criança, ela estava aí te esperando. Essa criança tem seu rosto, tem seus olhos. E tem um coração cheio de amor. Mas também tem medo. Se aproxime dela com muita calma. E observe como ela te olha. Talvez com medo. Talvez se sentindo julgada, talvez se sentindo rejeitada. Só observe. E depois de observar, ajoelhe diante dela para você ficar olho no olho com ela. E diga assim para ela: eu vejo você. Eu sinto o que você sentiu. Você não precisa mais lutar por amor.
E sinta essa criança se permitindo respirar. Ela não precisa mais correr, ela não precisa mais agradar, ela não precisa mais se proteger. Ela pode apenas existir e ser amada exatamente como ela é. Agora imagine que essa criança segura as suas mãos e de mão dada com ela, vocês olham para trás. E lá atrás estão seus pais, estão seus avós e todas as histórias que moldaram a forma como você ama hoje. Algumas duras, outras silenciosas, outras cheias de tentativas. E com o seu coração aberto para essas pessoas, diga: eu honro o amor que vocês conseguiram viver. E eu escolho agora amar de um novo jeito. Levo comigo o amor e deixo com vocês o peso que é de vocês. Sinta a leveza de deixar essa forma de amar com eles. E sinta cada parte do seu corpo te dizendo: agora é seguro amar. Visualize uma luz dourada saindo do seu coração e envolvendo essa criança que você foi. Ela sorri. E se une a você, não mais separada, não mais carente, mas inteira. Respire fundo e diga: hoje eu escolho um amor que me faz crescer. Eu posso ser amada sem precisar me consertar. O amor começa em mim.
Permaneça nesse silêncio, sentindo esse espaço novo que abre agora no seu peito. E quando você se sentir pronta, volte lentamente. Mexa as mãos, mexa os seus pés, abra os seus olhos com suavidade. Bem-vinda de volta. O amor agora pode ser leve. Vou deixar vocês nessa leveza aqui. Vou abrir uma caixinha de perguntas, então se ficou alguma dúvida, pode mandá-la para mim, tá bom? Na caixinha de perguntas. E leve essa leveza por onde você for, tá bom? Um beijo e até!